Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Essa semana eu recebi uma pergunta sobre se eu orava. Eu respondi, oro. Depois essa pergunta ficou no meu coração e gerou outras perguntas. Oro e eu oro. Mas como que está a minha vida de oração? Como que está a sua vida de oração? Nós vemos no decorrer da história que muitos homens e mulheres de Deus que transformaram a sua geração, eles tinham algo em comum e era a oração. Eles tinham uma vida constante de oração. Alguns oravam 3, 4, 5, 6, 8 horas todos os dias. Como que está a minha e a sua vida de oração? Depois eu fiquei me questionando e falei, orar eu oro, mas não oro o tanto que eu deveria. E hoje eu quero falar um pouco a respeito de oração. Oração é falar com Deus, um diálogo com Deus, onde eu falo para Deus as minhas necessidades, as minhas ansiedades, as minhas preocupações. Eu escuto a resposta de Deus. Quem é que pode orar? Todos, do maior ao menor, crianças, adultos, idosos, todos podem orar. Orar por quem? Pela nossa nação, pelo nosso presidente, pela igreja, por Israel, orar pela paz no mundo, orar por aqueles que nos perseguem, aqueles que nos falam injúrias sobre as nossas vidas, aqueles que mentem, orar pela nossa geração, orar pelos nossos jovens, orar pelas nossas crianças, orar por quem está enfermo, orar por todos. O Senhor Jesus é o exemplo de um homem de oração. Nós vemos também Paulo, Pedro, os antigos heróis da fé, eles eram homens de oração, eles não oravam só por si. Nós vemos Neemias, ele estando no palácio, bem sossegado, porém Israel estava em destruição. Ele ora por sua nação. Vemos Daniel, vemos tantos homens na Bíblia. Jesus, ele é o nosso exemplo. Em Lucas 11, os discípulos dele vê o Senhor Jesus orando e pede para que eles ensinem a orar. Pois João Batista, os fariseus, ensinavam seus discípulos a orar. E Jesus ensinou aqueles homens a orar. O Senhor Jesus, ele fala a respeito de devemos orar sempre e não desfalecer, não esfriarmos na fé. Devemos ser constantes, perseverantes na oração. A igreja de Atos, ela tinha algo em comum. Eles perseveravam na palavra, na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles eram constantes nas orações. E por que nós devemos orar? Nós devemos orar porque além de saciar o nosso interior, a nossa alma, ele irá nos fortalecer para vencermos as tentações e aflições do dia a dia. Nós vemos exemplo, Jesus, em Mateus 26, 41, no Getsêmani, ele orando, e ele fala aos seus discípulos, vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orem, vigiem. E por que nós devemos orar? Porque ajuda você a desenvolver o seu relacionamento com Deus. Alguns na Bíblia chegaram a ouvir, este era amigo de Deus, Abraão era amigo de Deus, Enoque andava com Deus. Eles receberam um testemunho, porque eles tinham um relacionamento com Deus. Ajuda a entender a natureza amorosa de Deus, nos ajuda a entender que Deus é amor. A oração nos dá resposta. Devemos orar porque obteremos resposta de Deus. Ajuda a encontrar direção para a nossa vida. Então, antes de tomarmos decisão, devemos orar e pedir a direção de Deus, nos dá força para evitar a tentação. Alinha a nossa vontade com a vontade de Deus. A oração e o jejum nos ajuda a aceitar a vontade de Deus, porque muitas vezes é difícil. A oração pode realizar milagres. Convida o Espírito Santo a estar presente na nossa vida, uma vida de oração, e nos ajuda a tornar semelhantes ao nosso Senhor Jesus. Por que devemos orar? Porque a oração do justo pode ser muito em seus efeitos. A oração tem poder. Poder de quem? Do Deus que responde a nossa oração. Por que devemos orar? Porque a oração, porque Deus nos ouve, porque Deus nos vê e porque Deus responde. A oração, eu peço a Deus o que eu quero e também escuto de Deus o que Ele quer de mim, porque ela libera perdão, libera cura, libera fortaleza. Ela ajuda a derrotarmos os inimigos, ela liberta, ela traz salvação, transformação, ela muda cenário, ela muda geração. A oração, ela pode muito em seus efeitos. Então devemos orar sempre e não desfalecer. Devemos orar porque Deus, ele é bom. A palavra do Senhor fala que nós, sendo mal, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai, que está no céu, dará o Espírito Santo a todos aqueles que pedirem. Então devemos orar, devemos ser perseverantes e constantes nas orações. Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus. Que essa palavra possa penetrar em nosso coração e trazer transformação, e trazer um hábito, um estilo de vida, estilo de oração e adoração ao nosso Deus. Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.